Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder estar convosco, com temor e tremor, no altar do Senhor, para compartilhar convosco da palavra de Deus. Traga a saudação da co-irmã em Fortaleza, nossa diretoria, abraçando o meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Ailton. O apóstolo Paulo tinha muitos companheiros, era uma equipe de missionários bem considerável, mas somente de um ele falou assim, de Epafrodito, Filipenses 2:25, meu irmão, amigo e companheiro. Então, pastor Ailton é assim que ele considera. E pastor Ailton me encarregou de estar aqui hoje diante de vós. E eu perguntei ao Espírito Santo do Senhor qual palavra traríamos, e o Senhor trouxe ao meu coração o texto no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos. Eu quero convidar a toda a igreja para abrir no capítulo de número 3. Versículos 13, 14 e 15. Enquanto a igreja encontra o texto sagrado, digo também da minha alegria e satisfação de poder rever tantos amados e queridos mestres da palavra nesta escola bíblica já tão tradicional, conhecida pelo vigor em que a palavra do Senhor é transmitida e ensinada, assim como o pastor Ezequias, pastor Joel e tantos outros, pastor querido Gabi, meus irmãos. Então a minha responsabilidade aumenta, ainda bem que o Espírito Santo do Senhor nos acode. E eu sinto desde que começamos essa celebração, que é um orvalho da presença do Espírito Santo. Leamos o texto da palavra, Marcos capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A igreja diz amém. Meus queridos e amados, quero compartilhar com a igreja sobre a missão do discípulo de Jesus. E por que não dizer a vocação da igreja do Senhor? Estamos diante de um texto que o Senhor, por sua bondade e misericórdia, nesses últimos dias, tem trazido mais luz ao meu coração e uma percepção, meus amados, que tem feito assim um impacto e uma diferença muito grande no meu entendimento sobre a missão do discípulo e a vocação da igreja. Nós vimos inicialmente nesta palavra como que 3 estágios em que essa missão se inicia. O primeiro, da apresentação, quando o Senhor nos fala que subiu ao monte. Glória a Deus. E subindo ao monte, chamou a si os que ele quis e vieram a ele. Mas no texto relacionado a este de Lucas, capítulo 6, nós vamos encontrar que o Senhor subiu ao monte e passando a noite inteira em oração. Glória a Deus. E quando já era dia, chamou a si os 12, os escolheu, diz o texto da palavra do Senhor, glória a Deus, capítulo 6, versículo 12 e 13 de Lucas. E eu não tenho dúvidas em afirmar, e a igreja é consciente disso, de que nesse primeiro estágio da preparação, tudo que nós fazemos na obra do Senhor é preparado com oração. Jesus passou a noite inteira em oração para chamar os 12.
A palavra do Senhor também diz que era uma multidão de discípulos considerável, mas ele escolheu. É bem verdade que no segundo estágio ele vai falar sobre o chamado. Todos nós fomos chamados para a salvação, chamados para a santidade, chamados para a obediência, chamados para o serviço. Mas alguns, diz o texto sagrado, que ele chamou para a obra específica do ministério. E o que me chama também a atenção é o amor do Senhor, o cuidado notável que ele tem com o ser humano, que mesmo sabendo que estava escolhendo um Pedro intempestivo, um Tomé com a sua incredulidade, dúvida, ou quem sabe o Judas, o Senhor conhecia eles muito bem, das suas inabilidades e tantas outras coisas, mas o Senhor chama aqueles que Ele quer chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele passa a noite toda em oração, e eu me lembro, pastor Ailton, que eu não vou dizer antigamente, porque a gente fica um pouco mais velho, né? Mas alguns 30 anos atrás, lá em Fortaleza, ou mais ainda, um pastor Emiliano, saudosa memória. Aliás, eu fui o último pastor que ele consagrou. Pastor Emiliano, quando chegava próximo da convenção, da escola bíblica, ele dizia: meus irmãos, este mês a igreja só abre os domingos. É um mês todo de preparação e oração. Vamos orar porque nós vamos estar consagrando presbíteros, diáconos. Os irmãos vão estar vindo do interior. Vamos consagrar também evangelistas e pastores. E precisamos orar para que o Senhor nos indique quem vamos chamar. Mas os tempos passaram e essas coisas foram mudando. Hoje tem muita gente que até se chama. A gente encontra obreiro. Um dia chegou um no meu gabinete e disse: pastor, eu queria vir me congregar com o senhor. O irmão vem de qual convenção? Eu disse: não, irmão, a convenção é uma convenção que nós criamos para a glória de Deus. E aonde é a sede? É lá na minha casa. E quem é o presidente? Eu também. E o irmão foi credenciado aonde? Não, fiz um curso pela internet. Eu disse: meu Deus, como as coisas mudaram. Está faltando é oração, é preparação, é compromisso. Mas tem também aqueles que estão sendo chamados por apadrinhamento, por conveniências institucionais, políticas, eclesiásticas. Como nós estamos na escola de obreiro, pode dar uma roxinha assim, não pode? Mas essa é uma grande realidade. Mas Jesus passou a noite inteira. Jesus orou a noite inteira. E nós precisamos orar pelo menos o dízimo de uma noite, para estar consagrando os obreiros. Eu fico muito à vontade aqui, que eu já conheço um pouco o pastor Ailton, e ele me disse: pastor Antônio, eu tenho muito cuidado com as consagrações, e não são muitas. Certamente a igreja está orando, mas ele chamou, o Senhor Jesus chamou aqueles que ele quis chamar. Glória a Deus, ele chama quem ele quer, meus irmãos. Às vezes você olha assim: mas como esse irmão foi chamado? É porque Jesus chama quem ele quer. Não importa se tem cultura, se não tem cultura, se tem academia ou não tem, se é alto, se é baixo, não importa. Jesus chama. Se olha assim, você não dá nada por aquela pessoa, mas Jesus dá. Ele é um Pedro da vida, é um Tomé, mas o Senhor, se eu quero ele aqui na equipe, no ministério. Mas ele tem problema no temperamento, mas eu vou ajeitar. Ele chama aqueles que ele quer chamar. Glória a Deus. E o texto diz assim: e vieram a ele. Às vezes a pessoa vai em outra direção. Mas, meus irmãos, esses estágios iniciais são preciosos, porque é o estágio da preparação, é o estágio do chamado, e isso é tão precioso, e nós poderíamos comentar tanto. Mas o terceiro estágio é o estágio em que nós chamamos de nomeação. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia, no versículo de número 13, o Senhor chama aqueles que ele quis chamar, prepara-se, chama. Vieram a ele, e diz o versículo 14: e nomeou 12. Aqui é uma nomeação. João 15,16 diz que eu vos escolhi e vos nomeei. Foi ele que fez isso. E essa nomeação, conforme a palavra do Senhor nos faz entender,
é uma nomeação que tem um propósito tríplice. Se você observar bem, ele nos chama para que os chamou para que estivessem com ele. Glória a Deus. É o primeiro propósito da nomeação, para que estivesse com ele. O segundo propósito, para pregar. E o segundo propósito, para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Portanto, tem 3 propósitos. Eu quero crer, meus irmãos, e o Senhor me faz perceber que a missão do discípulo não parece, eu tenho convicção e posso afirmar, porque esta palavra para mim veio e soa como uma espécie de chave bíblica para todo o ministério de Jesus, e que se estende também ao nosso, como se estendeu para os apóstolos, porque ele nos chama para que estivéssemos com ele. São 3 níveis. Então a missão do discípulo, e por que não dizer a vocação da igreja, e por que não ampliar um pouco mais, a própria fé cristã se articula nesses 3 níveis: comunhão, estivesse com ele, a nossa intimidade com o Senhor, a proclamação, a predicação, a proclamação da palavra, a pregação e o poder. Glória a Deus. Então isso é algo maravilhoso, mas muito mais ainda, porque cada um desses níveis, meus irmãos, eu creio que são como que dimensões fundamentais que apontam para a espiritualidade cristã integral, não tenham dúvidas, glória a Deus. Mas essas dimensões, elas não devem, ou pelo menos não deveriam, eu creio que elas não devem se articular de forma isolada. Como assim, pastor? Nós encontramos irmãos na igreja do Senhor, no serviço do mestre, em que eles se dizem assim: são mulheres de oração, são homens de Deus, homens de oração, e eles se articulam bem na oração, e são aqueles que fazem campanhas e vão ao monte, sobre o monte, passam a noite toda no monte, mas têm problemas com a vida de santidade. Alguns são pregadores e até itinerantes, mas eles não têm mais aquela comunhão com o Senhor que deveriam ter. E alguns estão, meus irmãos, tendo dificuldade, e nós somos instáveis e ineficientes quando nós isolamos algumas dessas dimensões. O ideal é que haja o equilíbrio e isso esteja acontecendo na nossa vida. Homens e mulheres que andam com o Senhor, que estão com Ele, glória a Deus, que pregam a palavra e que estão cheios do poder do Espírito Santo, inclusive não somente para pregar, mas para, glória a Deus, expulsar demônios e também curar as enfermidades. E hoje a gente em algum momento tem aquele vislumbre, tem pessoas que querem pregar, mas não querem estar a tempo com o Senhor. Primeiro você está com Ele, depois você prega. Mas tem gente que quer sair pregando e às vezes, como dizia o saudoso Paul Yong-Shu, decora 3 mensagens e já pode sair no mundo afora pregando, mas não é assim que funciona. Primeiro tem que estar com o Senhor, e estar com Ele é manter comunhão com Ele, é falar com Ele, é ouvir a voz dEle. Meus irmãos, vocês sabem muito bem, a igreja do Senhor sabe, o que é que realizava Jesus como pessoa. Às vezes eu fico pensando nisso. O que é que realizava Jesus como pessoa? Era as multidões, era o ibope que ele dava com os grandes discursos, as mensagens, ou as curas maravilhosas, extraordinárias que ele fazia. O que realizava Jesus como pessoa não era isso, porque na maioria das vezes quando ele curava, não diga nada a ninguém, e quando acontecia um milagre maior, ele saía de fininho. Jesus era muito diferente da maioria de nós. Jesus não tinha esse problema de aparecer, de se apresentar, de ser honrado. Ele não queria nem aparecer, ele só queria estar com o Pai. O que realizava Jesus como pessoa era, ele dizia assim: Pai, glória a Deus, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Quantos podem sentir a graça do Senhor? Aleluia. Meus irmãos, isso aponta para a vossa vida devocional, sim ou não, meus irmãos? Ele nos chamou para que estivesse com Ele. A nossa vida devocional. Às vezes a gente diz as coisas, mas assim, num momento de escola bíblica,
É importante que a gente defina o que é que a gente entende por vida devocional. Numa breve definição, eu creio que é um sentimento sincero e fervoroso de apego ao Senhor. Isso é vida devocional. Você tem prazer de estar aqui. Eu olhando muitos dos meus irmãos em pé, eu vos abençoo, meus irmãos. E o pastor Ailton já fez isso há muito tempo. Ele estava aqui preocupado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Os irmãos, manda ele vir mais para perto. Mas, meus irmãos, eu sei que o coração de vocês estão aí expostos à luz dessa palavra. Irmãos, é estar com o Senhor, é ter a alegria de vir à casa do Senhor, é sentir a presença dEle. Eu não queria me demorar muito, mas, irmãos, isso é vida devocional. E quando a gente fala de vida devocional, fala do ato devocional, que é a prática dessa vida piedosa. E aí também fala do hábito, que é a regularidade. Glória a Deus. É estar com Ele cotidianamente, na nossa vida devocional, na leitura da palavra, o compromisso com a oração, com o culto divino. Glória a Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, esses 3 níveis se articulam de uma forma tão preciosa. E eu queria compartilhar com a igreja, já me encaminhando aqui para o momento final da mensagem. Mas pastor, mas tem um pouco de paciência aí, glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, e vermos como isso vai acontecer. Quando você chega em Lucas capítulo 9, ali quando Jesus começa a se dirigir para Jerusalém, para completar a sua carreira, glória a Deus. Lucas capítulo 9, nós vamos observar na palavra que o Senhor, aí a palavra vai se articular. Comunhão, está com Ele, Ele acolhe, Ele prega e Ele cura. E você vai observando como isso vai acontecendo na caminhada de Jesus e depois passa a acontecer na jornada dos apóstolos e também continua acontecendo na nossa. Glória a Deus. Se você observar no texto de Lucas capítulo 9, versículo 11, os discípulos estão voltando, eram os 12, e eles estavam muito empolgados com tudo que tinha acontecido. O Senhor os leva para fora de Betsaida, a multidão já corre, era numerosa, ali já estava se pronunciando a multiplicação dos pães, e diz o texto da palavra que o Senhor os acolhe, os recebe para estar com Ele, glória a Deus, fala-lhes ao coração, e o Senhor cura de todas as enfermidades. Glória a Deus. Ele ia para Jerusalém, como vemos já no final do capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, versículo 51 e diante, e ele diz que o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. O aspecto do crente, irmãos, é assim, é como quem está indo para Jerusalém. É por isso que há uma diferença. Mas eu queria convidar a igreja para irmos a Atos dos Apóstolos, para vermos como esses 3 níveis da visão, da missão do discípulo se articula, a comunhão, glória a Deus, que está relacionado com a nossa vida de oração, como também a pregação e a cura. Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Permaneça um pouquinho aberto. Então eu volto um pouco. Em Atos 1, Jesus já ressurreto, 40 dias com os discípulos, Ele está anunciando já, glória a Deus, coisas maravilhosas. Os discípulos ainda estão preocupados: mestre, quando é que vai restaurar o reino? Ele disse: olha, não vos compete saber tempos e estações. Eles ainda estavam preocupados com aquela restauração de um reino político, e que eles teriam um lugar, quem sabe, no novo reino, e Jesus está falando de outra coisa. Ele disse: não vos compete saber. Tem coisa, meus irmãos, que não nos compete saber. Ele é quem sabe, Ele não vai responder, Ele não vai dizer absolutamente nada. Enquanto eles queriam essa resposta, Jesus disse: olha, mas vocês vão receber poder. No versículo 4 ele disse: olha, esperem em Jerusalém, glória a Deus, até que aquela promessa que eu falei para vocês se cumpra, aquela de Lucas 24 e 49. E quando Jesus estava dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins.
da terra. E Jesus foi assunto aos céus. A gente tem vontade de contar toda a história, meus irmãos, de Atos, pelo menos de 1 até o 4, para a gente entender mais. Aí você observa, Jesus vai ascendendo aos céus, e ouve-se aquela voz angelical, glória a Deus. Ele voltará da mesma maneira como vocês estão vendo vir, glória a Deus. E ainda com aquela voz angelical nos seus corações, aquele cenário emoldurado ali daquelas nuvens todas, eles voltam para onde, irmãos? Para o cenáculo, para Jerusalém. Atos 1 e 14, e eles estão fazendo o quê? Orando, buscando a Deus, glória a Deus. Enquanto ora, ainda houve depois a escolha do substituto de Judas, e chegamos a Atos capítulo de número 2, eles estavam fazendo o quê, meus irmãos, no dia de Pentecostes? Estavam orando, estavam reunidos no mesmo lugar, em comunhão com Ele, e de repente, glória a Deus, um som como de um vento veemente, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então já não eram mais as mesmas pessoas, eles estavam com ele e cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta: não, ninguém está embriagado aqui, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, glória a Deus. E nós vamos observar depois como peregrinos de mais de uma dezena de nações ouvem sua própria língua, glória a Deus, o Evangelho. E Pedro faz aquele discurso lindo que todos nós conhecemos. Em dado momento: varões, irmãos, como é que nós fazemos para ser salvos? Arrependam-se, creiam no Evangelho, vocês vão ser batizados. E Pedro já vai terminando aquele sermão precioso, a igreja crescendo, o número aumentava, glória a Deus. Chegamos agora em Atos capítulo 3, e aí você observa, eles estavam em comunhão no cenáculo, Pedro está pregando, o Senhor está curando, glória a Deus, maravilhas estavam acontecendo. Chegamos em Atos 3, o texto abre com Pedro e João indo ao templo orar, a hora nona, 3 horas da tarde, imagine o sol quente do Nordeste. Só as irmãs do círculo de oração, mas tem uns irmãos também, glória a Deus, orando, buscando a Deus. Quando eles chegaram, no mesmo momento, diz o texto, que ia chegando um moço, que em Atos 4 e 20, se não engano-me, diz que ele já tinha mais de 40 anos, sempre os familiares ou alguém o colocava na porta do templo Formosa, quando já ia abrir para a cerimônia. E lá estava, ele encontrou Pedro e João, talvez os primeiros que iam entrando, e pediu a esmola, e todos nós sabemos o que aconteceu. Se não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, glória a Deus. Ele se levanta, começa a glorificar a Deus. Irmãos, imagine a cena, as pessoas chegando para a oração, e aquele moço conhecido há mais de 40 anos como coxo, agora em pé, glorificando a Deus, entra no templo com João. Diz o texto sagrado que a alma dele se apega dos apóstolos, glória a Deus. Quem está em Atos capítulo 3, veja só: e todo o povo ouviu louvar a Deus, e conheciam porque era que se assentava a pedir esmola. Atos 3 e 9, 3 e 11, e apegando-se a Pedro, todo o povo ficou atônito. Veja como reage Pedro. E quando viu Pedro isto, versículo 12 de Atos 3, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? E Pedro faz o que, meus irmãos? Começa a pregar, glória a Deus. Ele estava orando, veja como vai se articulando: oração, pregação, cura, glória a Deus. E Pedro, o Deus de Abraão, aí começa a pregar. Chega a Atos 3 e 19, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério. A igreja diga assim comigo: e haja pregação. Glória a Deus. E o templo vai lotando, e o templo vai, não esqueça que o povo está chegando, era 3 horas da tarde, um paralítico dando pulo de todo jeito, dando glória a Deus, e não queria largar do pé de João e nem de Pedro.
E a multidão chegando, e tem aquelas pessoas que para espalhar a notícia é bem rapidinho, e o povo chegando, e o templo enchendo, glória a Deus. Aí chegamos em Atos capítulo 4. Quem já chegou no capítulo 4 comigo, observe Pedro pregando. Atos 4, estando eles ainda falando, olha como abre Atos 4. Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Irmãos, e o texto seguinte diz assim: doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Tem gente que é assim, não prega nada, mas fica todo doído quando vê alguém pregando. Aqui no Recife, Pernambuco, não tem. Não tem gente assim, irmão. Quando ele está ouvindo, ele fica assim, parece que chegou no culto de jangada, né? Enjoado. Não dá um glória, mas quando ele recebe a oportunidade, irmão, vamos glorificar. Quem está alegre, levanta a mão. É verdade. Todo doído. A Bíblia tem um outro nome para isso, é inveja. Deus está usando Pedro, semi-analfabeto, pescador. Ele usa o que ele quer, ele chama o que ele quer. Oh, glória a Deus. Ele chamou João Batista primeiro no deserto. Lucas 1:80, não é assim? E esteve no deserto até o dia da sua preparação. Mas lá no deserto fazia o quê? Crescia e se fortalecia, mas esteve no deserto. Tem gente que não quer passar no deserto e aí não se fortalece, quer se apresentar. Primeiro deserto, meu filho, depois você se apresenta. Até chegar aqui para receber essa primeira oportunidade, tem deserto. Tenha paciência que vai chegar a hora de você fazer mão de toda a sua cátedra, de toda a oratória, de todo o seu conhecimento. Mas agora é deserto, vai crescendo, ninguém vai te ver, ninguém vai te ouvir, mas você está lá com Ele, moldando o seu caráter, abençoando a tua vida. Glória a Deus. Vai chegar a hora que você vai se apresentar, mas é só quando chegar a hora. Como dizia o pastor Gabi, para não chatear ninguém, olhe só assim, do lado assim, vai chegar a hora. Glória a Deus. Muita gente, irmãos, fica assim, doído. Quem estava chegando eram os saduceus, o capitão do templo. Os saduceus, meus irmãos, era a aristocracia de Israel. Era a aristocracia. Enquanto que os fariseus eram aquele grupo mais revolucionário, mais radical, mais legalista. Mas você pode observar que sempre o capitão do templo, o sumo sacerdote, era da corrente dos saduceus. Aí veja o que está acontecendo. Eles chegaram doendo-se muito de quem ensinasse a ressurreição do Senhor. Lucas é incrível, meus irmãos. E o livro de Atos, o que fundamenta Atos, para mim, é a ressurreição do Senhor e a presença do Espírito Santo de Deus. E veja que diz assim o texto: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Eles chegaram no templo, que hora, meus irmãos? 3 horas. Jesus fez a obra, curou o paralítico. Pedro já tinha pregado. Uma multidão tinha lotado o templo, glória a Deus. Coisas estavam acontecendo, eles chegam e se mandam prender. Já era tarde. No dia seguinte, veja como os 3 níveis da missão do discípulo vão se articular novamente. No dia seguinte, glória a Deus. E o texto do versículo 4 diz que muitos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Já tinha sido 3 e vai aumentando, Jesus vai salvando. Prende, mas não tem jeito, Jesus continua salvando. Não tem jeito, não tem quem pare, não tem quem freie a igreja do Senhor. Se prender todo mundo, a igreja ainda cresce. Quando chega no versículo de número 5, glória a Deus. E aconteceu que no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais. A igreja está acompanhando, diz amém. Atos 4 e 5. Os anciãos e os escribas. Meus irmãos, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. Essa raça, meus irmãos, não é brincadeira. E João e Alexandre, e todos que haviam da linhagem do sumo sacerdote,
E pondo-se no meio, perguntaram: pega Pedro e João, fica aqui no meio. Com que poder e no nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? Curaram o paralítico, que a gente conhece ele. A gente conhece a mãe desse menino. Ele é aleijado mesmo. Todo dia está aqui, está com 40 anos. Como foi que vocês fizeram isso? Aleluia. O mundo não entende, irmãos, como é que a gente faz as coisas. Como é que uma reunião dessa acontece? Como é que 8.000 pessoas vêm para uma escola bíblica e de repente todos já estão alimentados, já estão voltando de novo para a palavra? Como é que foi isso? E diz a palavra: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Eu não tenho dúvida, pastor Ezequias, que Pedro e João passaram a noite foi orando. E disse: amanhã o que é que vai acontecer? Vamos orar. Estiveram a noite com o Senhor. De manhã estava cheio do Espírito Santo. No outro dia, e diz a palavra, ele diz assim: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Aí o homem começa a pregar de novo, irmão. Você vê como vai se articulando? Oração, pregação. O evangelho é simples, é só isso, irmãos. É oração, é comunhão com Ele, pregação e poder. Hoje tem gente que não quer mais pregar. Diz: não, pregar para os pastores, para os preletores. Não, irmão, cada crente tem uma missão. A missão do discípulo é pregar. Antigamente o crente saía e não voltava sem evangelizar uma pessoa, sem testificar para uma pessoa. Hoje as testemunhas de Jesus pararam de testificar e os pregadores estão testificando para as testemunhas. E você procura uma pessoa para ouvir a palavra e não tem. Às vezes está pregando somente para os crentes. Mas vamos voltar da exortação aqui para o texto. Glória a Deus. Diga assim: Pedro começou a pregar. Seja conhecido. Irmãos, vocês gostariam de ler comigo os versículos 10, 11 e 12, todos juntos? Aí nós paramos e eu vou pedir, se não for complicado, colocar na mídia o versículo 13, para lermos todos juntos. Acompanhem a leitura. Pedro está pregando. Glória a Deus. Agora é Pedro pregando, meus irmãos. Seja conhecido de todos vós, Atos 4 e 10, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está aí, são diante de vós. E ele prega: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos colocar na mídia o versículo 13. Meus irmãos, vamos acompanhar todos juntos? Eu não sei, dá para colocar o versículo 13? Se não, acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo de número 13, Atos 4 e 13. Eu queria ler uma só voz com a igreja. 1, 2, 3. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam aleluia. Vale a pena estar com Jesus, irmãos. Você é reconhecido até por quem não quer lhe reconhecer.
Você é honrado por quem não quer lhe honrar. Você é respeitado por quem não quer lhe respeitar. Esteja com Jesus. Oh, glória a Deus. O paralítico estava lá. Olha aí, meus irmãos. Vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinha mais nada a dizer. Está com Jesus. Pregar. E o poder. Meus irmãos, por mais pelo menos 5 minutos, embora o pastor e o pastor também, fique à vontade. Mas o Espírito Santo tem juízo também, irmão. Glória a Deus, o profeta é sujeito, né, ao Espírito, glória a Deus. Se você acompanhar um pouco o que vai acontecer em diante, nos versículos de número 15, ali eles conferenciavam: o que vamos fazer com estes homens que estão com Jesus? Não tem como negar. E ali o braço da oposição se levanta e eles começam com ameaças. Meus irmãos, no contexto do discipulado, o discípulo de Jesus, as ameaças são inevitáveis, as acusações são inevitáveis. Mas se nós continuarmos com Jesus, tudo isso vai cair por terra. Eu disse: vamos ameaçá-los para que não falem mais neste nome. Ele disse: não fale mais neste nome. Pedro disse: olha, é complicado. Como é que nós vamos deixar de falar? Veja, irmãos, tem hora que dá vontade de sorrir. Veja o que está acontecendo no versículo 20. Se julgai vós mesmos, versículo 19. Se é justo diante de Deus, ouvi antes a vocês que não estão com nada, ou ouvi ao Senhor que nós ficamos lá com ele? Vocês podem ser sumo, pode ser sumo, sacerdote, pode ser principal, capitão, mas nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos, glória a Deus. E o que é que eles fazem? Ameaçam mais. Levante sua mão comigo e diz assim: pode ameaçar. Eu vou estar com Jesus. Continuar pregando. Cheio do poder do Espírito Santo. E a obra vai ser feita. E deixa o fariseu falar. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quanto mais eles ameaçavam, os versículos seguintes dizem assim: mais o povo glorificava a Deus. E agora veja o que acontece. Versículo 23. E soltos foram para os seus, contaram tudo o que tinham dito, disseram os principais sacerdotes e anciãos. Aí chegamos no versículo 24. E ouvindo eles isto, ouvindo quem? A congregação que já estava lá no cenáculo. Os crentes já estavam lá de novo. Fazendo o que, irmãos? Orando. Aqui está uma das orações mais lindas para você fazer. Olha só. Olha, meus irmãos. Ouvindo eles isto, unânimes. Irmãos, como é bom levantar a voz unânime, né? Hoje tem gente que faz confusão até para quem vai orar. Unânimes levantam a voz em oração e disseram: Senhor, tu que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e que disseste pela boca de Davi teu servo, quebramos a gente. Olha que oração linda, meus irmãos, mas que me toca profundamente é o versículo 29. Queria com toda a igreja ler o versículo 29 e o 30. Glória a Deus, está todo mundo ligado na palavra. Versículo 29 e o 30 e o 31 também. Toda a igreja, vamos fazer um lindo coral, né? Levantar aqui a voz unânime nessa oração. 1, 2, 3. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda palavra, enquanto estendes a mão, curar, sinais, prodígios, em nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e
pode adorar por menos 10 segundos? Aleluia. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, vocês observam como se articula? É oração, palavra, poder. Eu quero concluir voltando ao versículo 29, quando eles oram e dizem assim: Senhor, contempla as suas ameaças. Agora, pois, ó Senhor, eu já fiz essa oração algumas vezes com Janilda, minha esposa, pelas madrugadas, só nós dois chorando, ligando o despertador, mês após mês, para vencer as lutas. E a gente dizia: Senhor, contempla as suas ameaças. Mas enquanto isso, vai nos concedendo ousadia, vai nos dando poder. Meus irmãos, estas ameaças, elas nos afligem e nos acometem de forma tríplice também. As ameaças que vêm das autoridades, como estava vindo lá dos saduceus. As ameaças que vêm das potestades do ar. O reino das trevas, que é real. Sim ou não, meus irmãos? A nossa luta não é contra carne nem sangue. O inimigo não tem satisfação de ver toda esta obra, de ver tudo que Deus está fazendo na sua igreja e através dela, de como Deus tem te usado neste lugar, neste campo, nesta tarefa, neste trabalho, nesse ministério específico da casa do Senhor. O inimigo está furioso com isso. Ele vai tentar fazer alguma coisa para te dissuadir, te entristecer, te abalar, te fazer voltar atrás, desistir. Mas ainda que você chegue às margens do pior, tenha certeza, o Senhor está contigo. Você não está só. E quero declarar na autoridade do nome de Jesus uma palavra profética que não é minha, mas é do Salmo 46. A tua luta tem um ponto final. A tua batalha tem um ponto final, já está determinado por Deus. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque diz o salmista: eu ponho o termo à guerra, eu boto um ponto final. Levante a sua mão e diga assim comigo: toda batalha tem um fim, toda luta tem um ponto final. O Senhor quebra o arco, despedaça a lança, queima carro no fogo, a luta vai terminar. É interessante que ele não quebra a flecha, ele quebra o arco, porque se quebrar a flecha, o capeta faz outra. Ele quebra logo o arco, que é para não ter mais flecha. Glória a Deus. Aleluia. Com a permissão do meu pastor, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Aleluia. A sua batalha vai terminar. Oh, glória. Aleluia. 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 Antes de orarmos, meus irmãos, eu estava falando como é bom a gente estar diante dele. Aleluia. Arabaxara Kamarabará. Aleluia. O Senhor trouxe ao meu coração isso, que há, meus irmãos, nesta batalha, às vezes a batalha é com as autoridades, é contra o reino das trevas com todos os seus ardis, mas há também uma pressão
uma pressão que temos que lutar, que é interna. Autoridades, as potestades, são inimigos externos, mas há aquele que é interno, que vem dos nossos sentimentos, dos nossos pendores, das nossas inclinações, a nossa luta diária contra as astutas ciladas de Satanás, com os nossos impulsos. Somos confrontados todo dia, afligidos todo dia, mas levante a sua mão, porque o seu lugar de oração ainda pode tremer. Se você estiver perto de Jesus, se estivermos com Ele, meus irmãos, o restante do capítulo depois vocês leiam, é coisa maravilhosa, porque enquanto se articula a oração, glória a Deus, pregação e cura, a igreja está vivendo em unidade, porque a unidade, meus irmãos, é o subproduto da missão, dizia Francis Chan. Mas é algo tão glorioso, e eu quero orar com a igreja e concluir esta palavra. Quem ouviu em algum momento uma palavra de Deus para o seu coração, meus irmãos, vamos deixar as nossas mãos levantadas. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho que as nossas mãos são muito pesadas. Moisés precisou de ajuda, né? Tem irmão que já está assim, ó, que a mão é pesada. Se você cansar uma mão, levante a outra. Essa oração breve de 2 minutos. Se cansar uma mão, levanta a outra, porque enquanto você está com a mão levantada, vai ter vitória, como Josué teve lá no vale. Lá no vale tem luta, mas o Senhor vai descer lá no vale onde está a tua luta, e algo glorioso vai estar acontecendo hoje. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua presença, por este momento tão precioso. Sentimos a tua graça, a tua glória. A igreja se alegra, a igreja jubila, Senhor. Ó Deus, esses brados de glória e aleluia, é porque a tua presença, Senhor, está nos nossos corações. O teu Espírito Santo está conosco, porque o Senhor um dia nos chamou, nos escolheu, nos comissionou. Essa é a nossa vocação, é estar contigo, Senhor. Não permita que te deixemos um só minuto, que a tua presença continue conosco. Ó Deus, nada mais importa, ó Deus, nem aleluia, nem recurso, nem patrimônio, assim como na época de Moisés, Senhor, nem terra que emana leite e mel. Senhor, se a tua presença não for conosco, não permita sair daqui, nem o teu anjo, Senhor, pode substituir. Vai conosco nessa jornada. Obrigado, porque efetivamente o Senhor prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa a tua igreja no Pernambuco, em Recife, pastor Ailton, todo o santo ministério, essa escola bíblica, Pai, faz prosperar cada dia. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus, e todos que recebem esta bênção dão maior glória a Deus que puder para Jesus.
eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Aleluia. Glória a Deus. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai.